Olá, o meu nome é Luane Cancela, eu sou orientada pela professora doutora Sheila Souza e eu faço parte do Laboratório de Farmacognosia e Fitoquímica da Universidade Federal do Amapá. Vou falar um pouco acerca do estudo fitoquímico sobre o gênero Passiflora L. O gênero Passiflora L faz parte da família Passifloraceae, que agrega além desse gênero mais 17 outros gêneros e cerca de 630 espécies, que estão distribuídas de forma variada, de acordo com o clima, os aspectos do solo e outras características, de forma interrompida nos trópicos e nos subtrópicos. E o gênero Passiflora ele é conhecido como o maior gênero dessa família, por englobar cerca de 520 espécies. E as espécies pertencentes à família, elas têm algumas características em comum, como o fato de serem plantas trepadeiras lenhosas, que precisam de outra planta para dar apoio ao seu crescimento. E além disso, nós também podemos citar as flores, que são extremamente atrativas e precisam de insetos para que a polinização possa ocorrer. E justamente por sua cor e sua apresentação, elas são muito usadas no âmbito ornamental também. E sobre o gênero Passiflora, as suas espécies são conhecidas como maracujazeiros, que são muito importantes no aspecto econômico e amplamente usados no aspecto medicinal. E uma característica muito conhecida do maracujá é a sua propriedade calmante, que é associada a um grupo de metabólitos chamados de alcaloides. E dois tipos são conhecidos de alcaloides principais por essas propriedades, que são a passiflorina e a maracugina. E mais adiante nós vamos ver alguns outros componentes químicos que estão relacionados a outras propriedades das espécies pertencentes a esse gênero. E no Amapá, no norte, no Amazonas, a utilização de plantas medicinais é muito comum e ela é muito incentivada. Então, dessa forma, a adesão ao tratamento com fitoterápicos, como os derivados do maracujá, são muito relevantes. Além disso, o fruto ele é consumido in natura, através desse fruto vão ser feitos sucos, doces, bolos, então ele vai ser muito usado. E é muito importante também ressaltar sobre o conhecimento tradicional, porque aqui no norte, as comunidades tradicionais têm um conhecimento muito amplo que serve como uma base muito forte para o desenvolvimento de pesquisa, para o conhecimento científico. Então, aliar esses conhecimentos é também muito relevante para divulgar a importância, o conhecimento dessas propriedades e também dos fitoterápicos, principalmente no caso, como a gente está falando, do maracujá. O objetivo desse trabalho consistiu principalmente numa abordagem sobre a família Passifloraceae, mais especificamente sobre o gênero Passiflora, falando um pouco sobre a sua importância, suas aplicações, sua ocorrência e distribuição, sobre o fator econômico, os componentes, de que forma esses componentes químicos vão atuar, como eles vão estar relacionados às certas propriedades que estão associadas ao maracujá. E isso vai ser tudo feito com base em testes laboratoriais de identificação e determinação de metabólitos secundários. Isso foi com auxílio na ampliação e desenvolvimento de testes e pesquisas. Como metodologia, foi utilizada a amostra de folhas de um exemplar pertencente ao gênero Passiflora, e essas folhas foram coletadas no distrito da Fazendinha, e foi efetuada separação manual das partes mais relevantes dessa planta, então foram lavadas para poder evitar qualquer tipo de interferência na análise. Essas folhas foram secas em estufa, o material foi moído e posteriormente ele foi pesado, foram obtidos 454 gramas de amostra que foram armazenados em um recipiente apropriado. Esse material foi macerado e foi filtrado. Então, a obtenção do extrato foi feita através da utilização do rotaevaporador para poder evaporar o solvente, e assim a identificação das principais classes de constituintes químicos presentes nesse gênero pode ser efetuada através de testes únicos para identificação e indicação de metabólitos secundários por meio de reações clássicas, tanto de coloração quanto de precipitação, e foi aplicada a metodologia de Barbosa et al. Então, como resultados, pôde ser analisado através dos testes. Então, foi possível a identificação de determinados metabólitos que já foram descritos na literatura e através das análises fitoquímicas, usando as folhas de uma espécie do gênero Passiflora. Então, foi feita essa comparação da presença de metabólitos e a associação da presença com a função desse metabólito e qual seria a sua função no maracujá. E o extrato bruto utilizado, após a secagem total, apresentou uma massa de 49,57 gramas, com um rendimento de mais ou menos 10,91%. Então, aqui nós temos uma tabela
que mostra quais foram os metabólitos secundários que foram identificados nessa análise. A gente pode citar aqui como parâmetro positivo saponinas, ácidos orgânicos, açúcares redutores, fenóis e taninos e os alcaloides. Agora nós vamos falar um pouco sobre esses metabólitos que foram identificados na análise, na realização dos testes, e qual é a sua relação com as propriedades que são associadas ao maracujá. Então, em relação aos açúcares redutores, eles vão ter propriedades cicatrizantes, antiflogísticas, antimicrobianos, que são associados ao maracujá e são também associados a esse metabólito, o que poderia justificar a sua ação. Já em relação aos fenóis, como uma de suas principais características, eles vão conferir ao maracujá um elevado poder antioxidante, uma ação anti-inflamatória, aumento da vitamina A, ação antialérgica, redução dos níveis do colesterol LDL. Além disso, também pode citar a ação expectorante e dermatológica, que também são muito associadas ao maracujá e estão constando na literatura. Já os ácidos orgânicos, eles vão conferir propriedades farmacológicas, como ação laxativa, refrescante. E a gente pode citar também o ácido cítrico, que vai ser encontrado no maracujá em grande quantidade. E além de antioxidante, ele também é um agente quelante. E assim ele vai dificultar o envelhecimento celular e também vai prevenir doenças como o câncer por meio da eliminação de radicais livres. E também um dos principais metabólitos secundários conhecidos popularmente também vão ser os alcaloides. O maracujá ele vai ser popularmente conhecido principalmente pelo seu potencial calmante e sedativo, os quais atuam no sistema nervoso central como tranquilizantes, analgésicos e relaxantes musculares. Então, essa presença dos alcaloides ela é muito conhecida e essa propriedade calmante e sedativa, que é uma das principais características, uma das principais aplicações do maracujá, vai ser associada justamente a esse metabólito. Já os taninos, eles vão ser antidiarreicos, vão apresentar propriedades vasoconstritoras e vão se destacar muito pela capacidade de proteção da mucosa estomacal no tratamento da úlcera. Já as saponinas, elas vão ser espécies, as espécies pertencentes ao gênero Passiflora vão ser intensamente conhecidas por sua ação expectorante e diurética. Então, essas propriedades elas podem ser atribuídas às saponinas, além do seu mecanismo que tem a capacidade de diminuir o colesterol por meio do aumento da sua excreção por meio da formação de complexos com saponinas administradas por via oral. E como conclusão, a gente pode citar que a aplicação do maracujá, principalmente para fins terapêuticos, é muito relevante. A sua aplicação no âmbito farmacêutico é pertinente, ela tem base científica. Além do conhecimento popular, que é muito amplo, é muito divulgado, existem testes como os que foram feitos que comprovam a sua aplicação, a sua eficácia e as suas capacidades para ter uma atividade antioxidante, antibacteriana, diurética, acalmolítica e a sedativa tem uma base, tem uma explicação, porque ela é muito divulgada, mas aqui a gente está trazendo a comprovação de por que isso ocorre. E por meio dos testes de identificação realizados, foi possível fazer uma correlação entre o metabólito encontrado e qual é a capacidade que é conhecida, qual é a propriedade terapêutica farmacológica e de que forma isso pode ocorrer através do uso do maracujá. Então, como agradecimento, eu queria agradecer ao CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o curso de farmácia da Unifap, que tem incentivado muito a pesquisa, a produção no Laboratório de Farmacognosia e Fitoquímica, a professora doutora Sheila Souza Moreira, a FAPEAP, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do CAPES. Gostaria de agradecer também à Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação e a Bolsa do Programa de Educação Tutorial PET. Essas foram as referências e muito obrigada.